Oi pessoal, tudo bem? Tô chegando aqui com o de 30 e 30 de hoje, né? E hoje pós-feriado, ontem foi um feriadinho aí, na quinta-feira, deu uma quebrada na semana. Algumas pessoas trabalharam, outras pessoas não trabalharam, mas o final das contas é que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e ficou aquela pergunta, né? Os meus clientes, alguns emendaram o feriado, outros trabalharam e a pergunta que fica é: faz feriado, não faz feriado, trabalha no feriado, né? Então, de 30 em 30 de hoje é trabalhar nos feriados. Quando é que vale a pena e quando não? Né? Não tem certo, não tem errado, mas eu quero conversar com vocês, fazer uma reflexão sobre isso. Né? E o objetivo aqui é tirar a culpa do jogo, né? Muita gente faz a jogada de trabalha ou não trabalha. Às vezes quem trabalha se sente culpado, né? E tem família, tem isso, tem aquilo. E quem não trabalha se sente culpado porque tem os clientes e tem o salão e tal. E o que eu quero falar com vocês é sobre isso, sobre trabalhar, né? Um tema que divide algumas opiniões, assim. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem quem se culpe por abrir e quem se culpa por fechar, né? E a verdade é que não existe resposta certa, né? Não tem, como eu já falei para vocês. Existe uma decisão consciente, né? Qualquer decisão que a gente vai tomar aqui, ela tem que ser consciente e sem culpa acima de tudo. Trabalhar no feriado não te faz melhor, né? Descansar não te faz pior. O que importa é o propósito e a consciência do que tu tá fazendo. É a boa escolha nessa hora, o que interessa aí mesmo, tá? Então, em primeiro lugar aqui, a dica sem culpa. E abrir ou fechar depende de estratégia, de estar consciente daquilo que está sendo feito. Pela motivação certa, tudo vale a pena e depois tu não sente culpa. Então vamos começar a falar um pouquinho aqui quando que vale a pena abrir no feriado, né? Vamos pensar quando é que vale a pena abrir no feriado. Uma das primeiras coisas que vai te nortear para abrir no feriado é quando a demanda é real. Muitas vezes o que define se tu vai abrir no feriado ou não vai abrir no feriado, se tu vai trabalhar no feriado ou não trabalhar no feriado, é a demanda. Então, se o teu público costuma te procurar nesses dias, né, pré-eventos, viagens, datas comemorativas, pode ser estratégico tu abrir no feriado. Tem salões e tem locais que é muito característico, é costume da região, costume do bairro. Com carinho e pensar em abrir neste dia. Outra coisa que pode te ajudar a tomar essa decisão é quando você quer aproveitar o pico financeiro. O que é isso? Alguns feriados geram movimentação acima do normal, né? E eles são excelentes para bater meta do mês. Então a gente está pensando o seguinte, nós estamos em novembro aqui, né? Não sei quando você vai assistir isso, mas eu estou falando aqui na sexta-feira, após o feriado da Consciência Negra, que foi na quinta-feira. Esse é um período muito aquecido do mercado, né? Nós estamos falando de 20 de novembro, teve agora no início de novembro, aí primeira quinzena de novembro, até 20 de novembro, tem uma enxurrada de um volume de valor aí que vai entrar no mercado, né? A primeira parcela do 13º, essas coisas assim. Então tem uma demanda às vezes reprimida de muita gente que não consegue fazer os seus serviços em um dia normal, mas que ela tem o dinheiro nessa época e ela tem uma folga nessa época. Então, às vezes, esse pico financeiro vale a pena. Talvez em um outro feriado não faça muito sentido, mas esse feriado que foi o de ontem, ele é um feriado que às vezes movimenta muito bem também, né? Então, ele já é uma coisa que tem que prestar atenção. Se vai existir esse movimento acima do normal, ele é excelente para te colocar no teu radar. Tu também tem que lembrar que às vezes tu não precisa ter isso como regra, né? Eu abro todos os feriados. Não, tu pode escolher estrategicamente aquele que vale a pena abrir. Outro ponto importante para a gente analisar aqui é quando você está em fase de crescimento. Quando eu estou em fase de crescimento, eu vou ter que sacrificar alguns momentos da minha vida. Eu vou ter que dar mais gás para poder ter mais retorno, né? Isso é uma matriz, que é a matriz de esforço versus resultado. Quanto mais esforço eu coloco em alguma coisa, maior o resultado que eu vou ter sobre ela. Se eu colocar menos esforço, eu vou ter menor resultado.
Então vai ter um período do teu negócio, um período que tu tá numa fase de crescimento, que tu tá expandindo, que tu provavelmente vai ter que botar mais energia nisso. E mais energia nisso são mais horas de trabalho. Talvez seja um momento de crescimento que tu tenha que trabalhar nos feriados, porque tu vai pegar uma fatia que vai vir pela sazonalidade, por tu ser uma opção que ela não tem outras. Então é importante botar isso no teu radar. Profissionais construindo carteira de clientes podem usar o feriado como oportunidade de captação. O que acontece muitas vezes no salão? Quem já tem uma carreira consolidada, quem tem a agenda bem construída, já trabalha há anos, tem aquela clientela fidelizada, tem uma tendência a nos feriados dizer, pô, esse feriado eu não vou trabalhar, eu vou descansar, eu trabalho muito nos outros dias e tal, eu vou tirar uma folga. Então quando tu está querendo construir uma carteira de clientes, tu ser uma opção nessas datas que tem um menor grupo de profissionais ali para te ajudar como oferta para o cliente, pode te colocar em evidência. E aí, estrategicamente, vale a pena abrir no feriado, vale a pena trabalhar no feriado, né? Então, quando eu estou ali no início, na aceleração da minha carreira. Mais um ponto aqui para a gente levar em consideração é quando você negocia essa folga estrategicamente. Feriado trabalhado pode significar dias de descanso realmente úteis depois. Então, nessa época de final do ano, muitas vezes tu acaba tendo que dar um gás, tem que acelerar alguma coisa ali em um período, justamente para colher lá na frente depois. Então, por exemplo, melhor eu trabalhar hoje, que eu tenho uma demanda alta no final do ano, eu sacrifico um feriado para depois pegar mais um dia lá em janeiro para emendar com um Réveillon, alguma coisa assim, que eu sei que a demanda cai bastante. Então eu faço um jogo, né? Porque cada um de nós hoje, você que está aí no salão, mesmo não sendo dono de salão, você é uma empresa, né? É um MEI, é uma ME que trabalha por conta e tem que saber gerir esses momentos assim. Então você como empresa também tem que entender que quando existe essa demanda, é um momento que eu tenho que estar atento para pegar essa maior quantidade de clientes. Quando não existe isso, quando eu tenho que fazer um movimento de sacrificar, de ter que estar toda hora, ter que estar ali, eu vou me colocar lá. Quando eu não tenho tanto cliente assim, aí eu posso fazer essa gerência essa gestão da minha agenda e dizer, esse dia aqui eu vou tirar essa folga também. Que às vezes pode nem ser um dia de feriado, mas que tu coloca ali para tirar, porque tu fez essa troca, porque valia muito mais a pena. Então é importante fazer isso. Negociar estrategicamente quando que você vai parar e quando que você vai trabalhar. Mais um ponto a lembrar aqui, quando você decidiu com intenção, né? Uma das coisas relevantes nessa hora para pensar se vale a pena abrir no feriado é quando você decidiu isso com intenção e não por pressão, culpa ou medo. Eu vou trabalhar porque todo mundo vai. Eu vou abrir o meu salão porque todo mundo na volta vai abrir. Não, eu vou ficar me sentindo mal se eu não for trabalhar. Não. Isso não é o melhor método de decisão. Lembrando que culpa não vai te ajudar em nada. O que tu tem que fazer é tomar a decisão de forma estratégica e que de forma estratégica tu vai fazer com que exista a paz interior de ter feito aquele movimento. Isso é o mais importante, né? Abrir no feriado faz sentido quando está alinhado ao teu momento, não ao medo de perder, né? Tipo, eu vou abrir no feriado porque senão eu vou perder. Não é isso. Tem que estar alinhado com o teu momento, com o que tu está vivendo e, de certa forma, é isso que vai dizer se vale a pena abrir ou não, se faz sentido, se realmente tu vai botar a cabeça no travesseiro e vai dizer, fiz a escolha certa. Quando não é uma boa abrir no feriado, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre quanto que é bom, né? Quando vale a pena abrir no feriado. E aqui no Valer a Pena, falei para vocês de forma aberta, mostrando que, na verdade, quando tu tem a estratégia sabendo certo, tem vários elementos que te dizem que é correto abrir. Mas também a gente tem que pensar, quando que não é uma boa abrir no feriado, né? Por que eu tomaria a decisão de não abrir ou de não ir trabalhar no feriado e tirar aquele dia de folga? Em primeiro lugar é quando você está cansado a ponto de comprometer a tua entrega. Então, os feriados, né, feriados, finais de semana, dias de descanso, eles existem para que tu possa fazer uma recuperação das tuas energias, sejam elas físicas ou mentais, para que tu consiga estar bem preparado para atender na hora certa, do jeito certo.
Então, quando tu sentir que tu tá cansado, né, que tu tá realmente esgotado, precisando recarregar as energias, é nessa hora. Porque aí tu sabe que não parar vai comprometer a tua entrega. Então, se eu estou muito cansado, tenho um feriado, e eu quero emendar, pode ser que depois dos próximos dias vai cair muito meu potencial. E isso atrapalha, porque o cliente percebe. Feriado não compensa se derruba a tua energia da semana inteira. Então usa ele estrategicamente para poder recarregar as baterias, para, né, focar de novo. Outro ponto a ser levado em consideração, que pode te ajudar a entender que não vale a pena abrir no feriado, é quando o teu público não tem hábito de consumir nesses dias. Né? Porque tem que lembrar que muitas das nossas decisões, quando a gente toma a decisão sobre o nosso negócio, ela é baseada em cima do comportamento do nosso público-alvo. Né? E se você quer saber um pouquinho mais sobre público-alvo, olha minhas outras lives aqui, ou mesmo lá no YouTube, entra ali, eu tenho alguns outros temas ali que eu entro nesse assunto do público-alvo. Justamente por quê? Porque quem manda no teu negócio, na maioria das vezes, é teu público, é ele que decide qual caminho que tu vai, por onde que tu vai seguir. E aí, se o teu público ele não tem resposta, ele não tem o hábito de consumir nos dias de feriado, não tem porquê. Aí você abre, ninguém aparece, sobra frustração, fica todo mundo cansado e baixa a produtividade de você e de toda a sua equipe. Então pensa bem, meu público viria se eu abrisse ou não? Né? Essa reflexão tem que fazer. Terceiro ponto é quando você está operando na lógica da culpa. Se eu não abrir eu vou perder cliente. Isso não é estratégia, isso é medo. Né? Então tu não pode ficar tomando as tuas decisões por uma culpa que muitas vezes tu não tem nem embasamento nenhum, lógico, para que isso seja verdadeiro. A única coisa que tu está fazendo é um movimento para responder a um sentimento de culpa. Se eu fechar, o outro vai abrir, e aí eu vou me sentir culpado. Esse não é o melhor caminho, né? Então a culpa ela não resolve. Abrir porque acha que vai perder cliente não é a melhor estratégia que tem. Né? O certo é fazer uma boa escolha, entender estrategicamente por que tu vai abrir e também por que tu vai fechar. Não vou abrir por isso, por isso, por isso. E aí não importa o que vai acontecer, porque se dentro da tua estratégia tu tá bem consolidado com aquela ideia, com o que tu escolheu fazer, tu não vai sentir culpa. Não vai ter culpa, não vai ter remorso, tu sabe que foi uma boa escolha. Então imagina se tu tá no limite do esgotamento. Tô muito cansado e tal, e eu preciso desse dia de folga. Aí depois tu tá lá na folga e tu fica, nossa, agora eu tô me culpando porque eu não abri. Não, tu tem que pensar que tu fez aquilo estrategicamente, porque nos dias seguintes você quer dar todo o gás e quer que realmente as coisas funcionem. Eu tenho uma cliente minha de mentoria que ela pegou e emendou. Ela tá super cansada, ela tá trabalhando no limite, ela tá atuando muito, tá direto no salão, abrindo inclusive na segunda, de segunda a sábado, o salão não abria na segunda, ela tá atendendo na segunda, de segunda a sábado. O que aconteceu? Ela pegou esse período do feriado agora, ela tá com a agenda lotada a partir de segunda-feira que vem. O que ela fez? Ela pegou, não, eu vou parar, vou trabalhar quarta e depois eu vou pegar de quinta até domingo e eu vou pra praia com a minha família. Por que ela fez isso? Porque ela precisa recarregar as baterias dela. E ela não está sacrificando só o feriado, ela está sacrificando a sexta e o sábado. Só que é em prol de algo maior. Ela está trocando esses dias que ela resolveu tirar com a família dela, aproveitar um pouco, porque ela sabe que a partir de segunda-feira ela só vai parar no Natal. Inclusive alguns domingos que ela já está pensando em abrir, porque ela não tem mais horário. Então entende que tu tem que fazer uma boa negociação. E não tem culpa. Quando eu conversei com ela, eu perguntei, e aí, como é que tá a cabeça? Ela tá super bem. Eu sei que eu fiz uma escolha boa e que as minhas clientes, elas vão vir no outro dia. Eu posso descansar tranquilo, eu vou voltar bem e eu vou estar preparada para o resto do ano. Olha como isso é estratégico, como foi muito bem pensado. E aí o quarto item aqui é quando... Por que não abrir, né, no feriado, né? Quando isso atrapalha a sua vida pessoal de forma recorrente. Né? Equilíbrio também constrói carreira. Quando tu te propõe a ficar abrindo muitas vezes direto nos feriados, emendando todos os dias, isso pode causar um desequilíbrio. Ok, vamos pensar o seguinte, Leandro, mas eu tô no início da carreira e eu quero dar todo o meu gás. Aí ok, por quê? Porque tu tá fazendo uma avaliação
do teu momento, né? Lembra? É o momento que tu vive, o momento da carreira. Ele fala muito sobre o que tu vai escolher de movimento. Todo crescimento exponencial ele é gerado por desequilíbrio, né? O equilíbrio não gera crescimento. O desequilíbrio, toda vez que tu bota uma energia desproporcional em alguma coisa, que tu gera desequilíbrio, automaticamente tu gera um ganho desequilibrado também. É normal. Mais esforço, mais retorno. Quando tu faz um desequilíbrio em relação à tua agenda de abrir em feriado, abrir domingo, abrir segunda, o que acontece? Tu dá ganho, tu dá expansão, tu vai acabar tendo mais cliente, tu vai tendo isso, tu vai tendo mais um lastro maior, tu vai construindo uma clientela muito boa. Só que o que acontece? Tu tem que saber também equilibrar isso, porque se tu fica fazendo o tempo inteiro, isso pode refletir em outras áreas da tua vida, como por exemplo na vida pessoal, né? Isso reflete muito forte na vida pessoal, quando tu gera esse desequilíbrio o tempo inteiro. Aí pode depois vir a questão da culpa de dizer, puxa, não fico com a minha família, eu não consigo me divertir, eu não estou sempre trabalhando. Porque às vezes vira um hábito de ficar naquele automático de eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que abrir. E quando tu não faz, tu gera culpa. E justamente por quê? Porque tu fez aquele momento de desequilíbrio, mas tu não soube dosar ele na hora que tu tinha que voltar a equilibrar as coisas. Então é importante nessa hora. Então, de novo, só para reforçar, quando que não é uma boa a gente abrir no feriado? Quando você está cansado demais a ponto de comprometer a tua entrega, quando o teu público não tem hábito de consumir nesses dias, quando você está operando na lógica da culpa e está abrindo só porque acha que tem que abrir, senão vai se sentir culpado, e quando isso atrapalha a tua vida pessoal de forma recorrente, cause desequilíbrio para acelerar sua carreira. Mas não esqueça que essa recorrência pode cobrar um preço. Então tem que estar sempre ligado com isso para não extrapolar. Feriado mal usado desgasta, tá? Ele vira desgaste. Um feriado mal usado, ele vai virar desgaste. Feriado bem usado, vira estratégia. Se souber usar ele, tanto para abrir como para fechar, é aí que tu ganha estrategicamente e tu avança. O que eu quero falar com vocês aqui agora, para a gente ir encaminhando aqui mais para o fechamento da live, é como aproveitar ao máximo a escolha que você fez. Isso é que é importante. Em primeiro lugar, a gente falou por que escolher abrir e trabalhar, por que escolher não abrir ou não trabalhar. A gente botou um pouquinho dos prós e contras ali, mas agora eu quero saber o seguinte, eu decidi que a minha escolha é essa. Como aproveitar ao máximo a escolha que você fez. Se você escolheu trabalhar, lembre o seguinte, organize horários com antecedência. Não deixa para fazer isso em cima da hora. Não vai comunicar a tua audiência, os teus clientes na quarta que tu vai abrir na quinta. Né? Então faz isso o quê? Organiza teus horários com antecedência, comunica de forma correta. Posicione como uma agenda especial, né? Tornar ela premium, então até para te vender para o mercado, para mostrar que essa agenda é muito especial, eu era para estar folgando e eu decidi não folgar, então para você que vem é uma agenda especial, principalmente agora no final do ano, que está todo mundo procurando horário e quase ninguém mais tem. Então qual é o objetivo? Posicionar como uma agenda especial, algo premium que tu vai abrir para o teu cliente ali. Ofereça upgrades ou serviços estratégicos, aproveitar esse dia como um dia especial, que na cabeça do cliente já é um dia especial, para te fazer alguns upgrades, para te poder faturar mais. Abrir o salão, tem que faturar mais. Tem que aproveitar esse dia, ainda mais que é o dia dobrado, é o dia aquele que está cansativo, porque eu era para estar folgando e eu não estou. Então, automaticamente, eu tenho que fazer esse movimento. Use para fidelizar clientes novas. Tem cliente às vezes que ela não consegue ir no salão e essa é uma grande oportunidade de ela passar ali e conhecer o salão. Então vale a pena às vezes investir num dia diferenciado para pegar essa cliente nova e mostrar para ela, fica aqui comigo no salão que vale muito a pena. Até para ela fazer outros sacrifícios depois, de daqui a pouco conseguir dar uma fugida do trabalho e tal. Porque nesse dia é um dia que ela pode te experimentar. Não te conhece, mas esse é o dia que ela vai acabar te experimentando. Registre conteúdo, né? Faça stories, bastidores, movimento. Aproveita esse dia também para pegar um monte de coletas ali,
para fazer movimento de rede social, para mostrar para o mercado que tu tá atuando, que tu tá trabalhando, que as coisas estão acontecendo no salão. Saia do feriado com propósito, não só com cansaço, né? Não adianta chegar no fim do dia e só ficar cansado, porque eu trabalhei o dia todo, tô cansado e tal, não sei o que. Não, tem que sair dali com o propósito que tu atingiu. Cheguei no que eu queria, cheguei no resultado, era isso que eu estava procurando, eu consegui. Então, alguns elementos aqui para você aproveitar mais, caso você tenha escolhido trabalhar nesse dia, né? E se você escolheu não trabalhar, tem como melhorar esse dia? Claro que sim, ó. Descansa de verdade, não é meia folga. Não adianta ficar fazendo meia folga. Se tirou esse dia para descansar, descansa. Né? Até porque eu falo para todo mundo que o contrário de cansaço é descansar. Né? Cansar, descansar, não desistir. Às vezes as pessoas desistem das coisas, abandonam projetos porque estão cansados. E na verdade a pessoa só precisava descansar. Então, escolheu não trabalhar nesse dia, descansa de verdade, nada de meia folga, aproveita o teu dia, relaxa, baixa realmente aquele cansaço, faz aquelas coisas que são as mais importantes. Usa o dia para aprendizado, estudo, planejamento, né? Pode ser uma outra veia. Esse dia aqui eu não vou tirar para descansar 100%, mas eu vou usar esse dia para estudar, eu vou usar esse dia para aprender alguma coisa diferente, para planejar alguma coisa, seja da minha vida pessoal ou da minha vida profissional. Mas eu vou aproveitar esse dia de alguma forma que ele seja realmente, que ele faça diferença, né? Outro ponto importante é recarregue energia para executar melhor depois. Esse é um dia de pegar impulso, né? Ele não é um dia jogado fora, alguma coisa assim. Ele é um dia que tu tem que aproveitar para pegar impulso. Então, como é que eu pego impulso? Eu vou recarregar minhas energias para que eu consiga executar muito melhor nos outros dias, né? Eu pego impulso, eu pego tração e eu entro melhor ali para os dias que eu tenho que encarar pela frente. Comunique com profissionalismo, antecedência e clareza, né? Se você vai folgar, às vezes o cliente fica na dúvida. É feriado. Mas o cara não sabe que é feriado? Ele sabe que é feriado, mas como existe a prática do mercado, de às vezes alguns salões abrem, às vezes outros fecham, às vezes o profissional trabalha, às vezes não trabalha, o cliente não tem a obrigação de saber. O mercado mudou muito, ele é muito volátil. Então comunique com profissionalismo, avise que você não vai trabalhar nesse dia e que eu vou estar disponível no dia tal a partir de tal hora. Faça isso com antecedência e de forma clara, bastante clareza. Objetividade, né? Não esqueça que o óbvio precisa ser dito, fale com clareza, deixe tudo alinhado para que o seu cliente saiba que ele não vai te encontrar naquele dia e quando que ele pode te encontrar. Já deixa o canal aberto. E aproveita esse dia para cuidar de você, né? Aproveita esse dia, sim, isso também faz parte da carreira. Carreiras, ela só acontece, ela só existe se você cuida de você mesmo. Não adianta querer achar que vai ficar só trabalhando, só estudando, só fazendo coisa assim. Não, precisa também fazer outras coisas. E uma das mais importantes é cuidar de você. Use esse dia para fazer um detox, né? Um detox do mundo. Vai lá e limpa a tua cabeça, dá uma descansada no teu corpo, te diverte, aproveita a família, quem gosta. Faz aquelas coisas que te recarregam para te voltar com mais energia depois que passar o feriado. Se fechou, faça valer a pausa, né? Tem que valer a pena essa pausa aí, porque senão tu vai depois chegar lá frustrado. Fechei e não fiz nada. Fechei e não adiantou de nada porque eu me envolvi, fiquei fazendo milhões de coisas e eu tô mais cansado do que eu tava. Então, pensa estrategicamente. Eu vou fechar, não vou trabalhar nesse dia e eu vou fazer isso, isso e isso. Te planeja, organiza e pensa bem o que pode... Como é que aquele dia pode ser tão produtivo para você. E aí, como é que a gente faz para tirar a culpa, né? Vamos tirar a culpa aqui das escolhas, né? A escolha às vezes pode gerar culpa. Então, o que eu quero falar para vocês aqui para começar a afastar um pouquinho dessa culpa? Culpa é um peso emocional que não ajuda em nada na produtividade. Toda vez que tu fica sentindo culpa sobre alguma coisa, tu afasta a tua tranquilidade, porque a culpa ela é aquele desconforto, né? Ela é aquela coisa que te incomoda, que te deixa mal e tu perde energia, tu perde foco, ela te desestabiliza.
Para, pensa, analisa, mas afasta a culpa, tira esse peso emocional. Eu fiz uma boa escolha, eu vou aproveitar o melhor dessa escolha que eu fiz e tá tudo certo. Carreira não se constrói na base da comparação, e sim da consciência. Eu não vou ficar me comparando com fulano que abriu ou com fulano que trabalhou. Eu vou simplesmente ter consciência de que a escolha que eu fiz foi a melhor para aquele momento. Isso é o mais importante. Fechou ou abriu no dia do feriado? O mais importante é a consciência do porquê fez. Se eu escolhi do jeito certo, tenho consciência do porquê eu fiz, eu não vou mais sentir culpa sobre isso. Cada profissional tem um momento, uma agenda, um objetivo e uma fase. Por isso que a gente evita a comparação. Cada um está num estágio, cada um está vivendo alguma coisa diferente e é importante que você esteja tranquilo para fazer as boas escolhas de acordo com o seu momento e não fique se comparando com outros que podem estar num momento diferente do seu e que não faz nenhum sentido, né? Cada um sabe de si. A escolha certa é a que te deixa melhor. Esse é o ponto de partida, não a que agrada aos outros. Tem gente que acaba fazendo escolha para agradar os outros. Não resolve. Tu acaba te culpando, tu acaba te sentindo mal. Então a escolha certa é a que te deixa melhor, não aquela que agrada aos outros. Esse aqui é o caminho certo para a gente seguir. Feriado não define a tua grandeza, tá? Seu propósito, sim. E às vezes o feriado ele é importante para o teu propósito. E de 30 em 30, decisão por decisão, você constrói a sua carreira, que é o que você tanto deseja. Até o próximo!